Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro do profeta Amós. Nós já tínhamos quase que esquecido o profeta Amós. Pregamos alguns domingos em outras partes da Escritura. Mas vamos agora regressar a este profeta do Antigo Testamento, que tem muito ainda a nos falar na sua profecia. Capítulo 8. Capítulo 8 do profeta Amós. Vamos ler do versículo 1 ao 10. O Senhor Deus me fez ver isto. Eis aqui um cesto de frutos de verão. E perguntou: Que vês, Amós? E eu respondi: um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: Chegou o fim para o meu povo de Israel. Jamais passarei por ele. Mas os cânticos do templo naquele dia serão uivos, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres. Em todo lugar serão lançados fora. Silêncio. Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado, e destruís os miseráveis da terra, dizendo: Quando passará a festa da lua nova, para vendermos os cereais, e o sábado, para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balança enganadora, para comprarmos os pobres por dinheiro, e o necessitado por um par de sandálias, e vendermos o refúgio do trigo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disso, não estremecerá a terra, e não se enlutará todo aquele que habita nela. Certamente levantar-se-á toda como o Nilo, será agitada e abaixará como o rio do Egito. Sucederá naquele dia, diz o Senhor Deus: farei que o sol se ponha ao meio-dia, e entenebrecerei a terra em dia claro. Converterei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os homens, e calva sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como luto por filho único, luto cujo fim será como o dia de amargura. Amém. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, testemunho da verdade. E essa manhã, Senhor, nós clamamos pela Tua misericórdia. Que o Santo Espírito venha sobre todos nós, Senhor, e nos faça atentos para a verdade que está sendo lida e será pregada nesse instante. Prepara o nosso coração, Senhor Deus, os nossos ouvidos, nossos olhos, para contemplar a grandeza do Senhor. Nós te pedimos, Senhor, pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos amados, nós vimos que esta é a segunda visão trágica do profeta Amós sobre Israel. Nós vimos, irmãos, como Deus age dentro do seu próprio povo, de maneira que às vezes nós estranhamos e que nós desconhecemos. Algumas pessoas entendem que Deus nunca age assim. Algumas pessoas acham que o Deus que elas servem, que elas acreditam, não faz tal coisa. Não provoca desastres, não provoca mortes, não pune os desobedientes, os pecadores, mas sempre age com amor, com graça, com misericórdia. A sua ira nunca é vista, apenas o seu amor e a sua misericórdia. Mas esta é uma imagem retorcida, na verdade distorcida de Deus. Deus não é assim, irmãos. As escrituras de Gênesis a Apocalipse nos ensinam que Deus
é um Deus da justiça. É um Deus que não inocenta o culpado. A Bíblia mostra Deus como sendo representado pela figura de um juiz. Um juiz que está sentado num trono para julgar. O final da revelação de Deus, a Apocalipse, mostra Deus sentado no seu trono branco, julgando todos os homens, indo os transgressores e abençoando aqueles que foram fiéis, que confiaram, que acreditaram. Então a figura do julgamento, a figura do juiz, a figura do Deus que pune de fato o pecador, seja ele quem for, é a figura bíblica de Deus, é a imagem correta de Deus. O nosso Deus é aquele que traz a bênção e é aquele que traz a maldição. O nosso Deus é aquele que tanto eleva como derruba. O nosso Deus é o juiz da terra, é o soberano de todo o universo. É o Deus que a Bíblia diz de toda a santidade. Então, nós não podemos olhar para o nosso Deus como um Deus que não age de um modo que o homem às vezes fica admirado e até arrepiado quando vê muitas ações de Deus. Deus age, irmãos, e age com justiça sempre. Sempre Ele age assim. Israel, nós vimos ao longo do livro de Amós, embora fosse o povo separado de Deus, o povo escolhido, na verdade a Bíblia diz que Deus fez Israel, Deus criou aquele povo, preparou aquele povo que de uma forma miraculosa saiu das entranhas de Sara, com 90 anos de idade, uma mulher estéril, e de Abraão, um homem com 100 anos de idade, incapaz de produzir filhos, naturalmente falando. Mas Deus, na sua promessa, fez Israel, criou aquele povo. De Abraão saiu Isaque, de Isaque saiu Jacó e as 12 tribos de Israel, os seus 12 filhos. Então todo o povo é um povo miraculoso, é um povo que Deus teve ali a mão e o cuidado para sustentar e para manter. Israel é um povo que recebeu uma herança de Deus, recebeu uma terra já ocupada, mas Deus diz: expulsem porque a terra é de vocês, eu vos dou essa terra. Israel foi um povo mantido no cativeiro como disciplina de Deus, mas que ainda receberia todas as promessas. Deus estava ali cuidando, preparando aquele povo. Cuidou o Senhor de Israel por 40 anos no deserto. E este mesmo povo, nos dias de Amós, havia negado ao Senhor, ao próprio Deus. E numa sequência de visões, onde Deus começa a revelar para Amós e, consequentemente, para o povo ao qual Amós foi enviado. Numa sequência de visões, Deus mostra o trágico fim de Israel. Deus mostra o que vai acontecer com aquela nação, embora a nação de Deus. E nós vimos, irmãos, neste capítulo 8, que o Senhor mostra para Amós uma cesta bem grande, cheia de frutos de verão, figos e outros frutos que eram comuns naquela região. Frutos prontinhos para comer, madurinhos, no ponto de serem consumidos pelo homem. E os frutos já estão numa cesta, já estão colhidos, já estão preparados, já estão no ponto de alguém meter a mão na cesta e comê-los. E o Senhor então pergunta ao profeta: Amós, o que você vê? E o profeta Amós diz: Senhor, eu vejo uma cesta com frutos de verão. E então, a partir do verso 2, o Senhor explica
o significado da visão. Diz a palavra de Deus: chegou o fim para o meu povo Israel. Jamais passarei por eles. Aquela cesta, irmãos, tão bela de frutos, aquela cesta tão prontinha para ser devorada, representava, de fato, que Israel já estava maduro, que o limite, o ponto, o alvo de Deus, o pecado de Israel já havia subido até o limite e já estava no ponto de ser exterminado, acabado, colhido aquele fruto maduro, devorado pelas pessoas. Deus diz: chegou o fim para o meu povo Israel. O fim, irmãos, muitas vezes na palavra de Deus significa de fato o extermínio completo de uma nação, como aconteceu com os amalequitas. Outras vezes o fim significa o cessar de um reino. Esse reino a partir de agora vai acabar, mas as pessoas sobreviverão. E outras vezes o fim significa o cativeiro. Vai parar por um tempo, depois voltará. E esse tempo é o fim. É o fim daquele ciclo, o castigo de Deus e depois o recomeço. Deus ensina ao profeta e ao povo que o limite chegou, que o fim deles chegou. Esta visão do profeta Amós, irmãos, ela não está sujeita, como algumas outras visões que ele teve, a alguma coisa condicional. Ou seja, nada mais poderia ser feito para evitar a palavra que Deus havia lançado. O fim chegou para o meu povo. Algumas profecias, elas são profecias condicionais, que elas dependem da condição de alguém, de um reino, de um homem. Então Deus promete algo, mas se houver mudança ali, a mudança aqui, a mudança ali provoca de fato a mudança em Deus. Deus oferece a bênção e a maldição. Você está vivendo em desobediência a Deus, a maldição virá sobre você. Mas se você mover-se dali para o lado da fidelidade a Deus, Deus então oferece a bênção a você. Deus dá a bênção para você. Na verdade, não é Deus quem muda, foi o homem que mudou. Ele saiu da desobediência para a obediência. Mas esta profecia específica não mostra esses detalhes. De fato, já era um decreto de Deus. A punição viria, acabou a esperança, o fim chegou. E a palavra do Senhor ainda é enfática no final do versículo 2, porque ele diz: jamais passarei por eles. Ou seja, jamais colocarei a mão sobre eles para livrá-los, como fiz outras vezes. Agora, de fato, eles serão punidos. Como povo eleito, igreja, nós temos que ter sempre essas coisas em mente. Deus também nos pune. E às vezes nós estamos vivendo numa medida de iniquidade, às vezes nós estamos vivendo um determinado tipo de pecado, uma determinada situação, e as coisas estão bem para nós. Nada nos acontece. E vem aquilo na nossa mente: Deus não me pune? Eu vivendo assim, as coisas dando certo para mim, meu trabalho, minha família, tudo ok, mas eu sei que eu estou em pecado e Deus não me pune, Deus não está vendo isso não. E às vezes vem outro pensamento: vou continuar essa vida. Vou tentar conciliar essa vida. Vou continuar nos meus pecados e vou continuar, por outro lado, servindo a Deus.
Porque Deus não me pune. Porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Aí a gente começa então a criar uma falsa teologia, achando que mesmo no pecado, a misericórdia de Deus vai durar para sempre em nossa vida. E começamos a distorcer as doutrinas verdadeiras. Nós somos um povo eleito de Deus. E os eleitos, o Senhor não vai fazer nada com eles. Deus é o Deus da eleição. Os eleitos de Deus são aquele povo que Deus vai sempre cuidar. É por isso que não acontece nada comigo. Eu estou vivendo em pecado, mas nada acontece. Só a bênção de Deus na minha vida. E aí, irmãos, quando agimos assim, distorcemos a palavra de Deus. Fazemos uma falsa interpretação da Bíblia. E corremos o risco de, a qualquer instante, ser exterminado por Deus. Sermos exterminados pelo Senhor. Porque fazemos o pecado e ainda procuramos torcer a Bíblia para nós. Mas, na verdade, esse texto nos ensina que Deus vê e se lembra. Deus vê e se lembra do que fizemos até no passado, quando não houve arrependimento e nem pedido de perdão. O versículo 3, o Senhor então vai mostrar, irmãos, o que vai acontecer com Israel. O Senhor vai mostrar ao profeta a calamidade que vai vir sobre Israel por causa da desobediência e do abandono de Deus. Mas os cânticos no templo naquele dia serão uivos, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres, em todo lugar serão lançados fora. Silêncio. Imagine a cena. Um povo que estava vivendo uma situação econômica excelente. Israel estava bem financeiramente. Israel estava no melhor momento da sua história em termos de economia, de riqueza, de exército, de prosperidade. Somente nos dias de Salomão, Israel esteve tão bem quanto estava nesse tempo aqui. E quando o profeta Amós se levantou, muitas vezes ele foi rechaçado. As pessoas diziam, esse homem é um louco, Deus nos abençoando tanto e ele vem falar contra nós. O povo eleito de Deus, ele não está vendo a situação, o reino como está? Tudo estava bem, irmãos. Aparentemente as coisas davam certo. Sabe, quando você está em pecado, e aí, de repente, você recebe uma proposta de emprego, você recebe um prêmio, você recebe qualquer bênção assim de Deus, de qualquer forma. E aí as coisas parecem que não são como a Bíblia diz. Tudo se abre para mim, eu estando vivendo em pecado. Deus é muito bom, Deus perdoa mesmo, sem você nunca ter se arrependido. Israel vivia com essa falsa esperança. Israel vivia assim, irmãos. E havia anos e anos que eles estavam acumulando esses pecados sobre eles. Mas o Senhor mostra que naquele dia, a palavra naquele dia é uma referência ao que Amós disse ainda no capítulo 5 sobre o dia do Senhor, que haveria de vir sobre Israel. Aquele dia em que as pessoas tanto almejavam, Amós dizia, por que vocês querem tanto o dia do Senhor? O dia do Senhor é dia de trevas, não de bênção, como vocês estão pensando. Então Amós aqui no verso 8, ele volta a fazer uma menção a esse dia. E ele diz, naquele dia, no dia do Senhor, o cântico no templo serão como uivos. Vocês já viram em filme, por exemplo, um lobo uivando à tardinha, no crepúsculo ali? Um coiote uivando? Deus diz que os cânticos se transformarão em grande lamento.
naquele dia. Aqueles cânticos alegres, festivos, que eles tanto faziam no templo, se tornarão, irmãos, pranto, choro no dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia do julgamento de Deus sobre Israel. O dia em que a Síria vai invadir Israel. Esse é o dia do Senhor referido por Amós. E naquele dia haverá tristeza, haverá choro, angústia, ruína. Um povo que achava que não seria atingido, um povo que achava que Deus não estava vendo, que não estava olhando, seria de fato lançado na mais terrível ruína, irmãos. Sofreria o castigo que vem da mão de Deus. E o profeta então diz: multiplicar-se-ão os cadáveres em toda parte, em todos os lugares serão lançados fora. Imagine Jerusalém. Imagine ali a cidade murada, uma fortaleza em cima do Monte Sião. E ali o Senhor diz: nesse dia, o dia do Senhor, os cadáveres irão se multiplicar. Irmãos, com a invasão da Assíria, haveria tanta morte, haveria tantos israelitas, homens, mulheres e crianças mortos no meio do chão, nas ruas de Israel, que em todo lugar haveria cadáveres. Eles serão lançados fora, mas não cessariam. E a história nos mostra, irmãos, que principalmente quando os assírios invadiam um lugar, a calamidade era enorme. O profeta Naum, por exemplo, no capítulo 3 e no verso 3, relembrando a invasão sobre Nínive, diz assim: os cavaleiros que esporeiam, a espada flamejante, o relampejar da lança, a multidão de traspassados, massa de cadáveres mortos sem fim, tropeça a gente sobre os mortos. Veja a quantidade de homens mortos. Massa de cadáveres no chão. Quantidade de mortos sem fim. Tropeça a gente sobre os cadáveres nas ruas. Era isso que aguardava a nação de Israel, o povo de Deus. Povo de Deus. Um povo que nunca, jamais aguardou isso. Nunca pensou que tal coisa o atingiria. Mas Deus diz: o dia do Senhor vem sobre vocês, e os cânticos se tornarão uivos naquele dia. A segunda palavra do profeta, de Deus para o profeta, diante da visão, diante dos mortos, é silêncio. Sabe o que é isso? É você contemplar uma grande tragédia e ficar mudo, sem palavras. É ficar como que em estado de choque, observando tudo, sem ter palavras, sem ter reação nenhuma. É assim que ficarão os sobreviventes. Foi assim que Amós ficou. Deus disse: veja tudo. E a ordem foi: silêncio. O silêncio, irmãos, também é luto. É uma forma de lamentar. Muitas vezes, quando você está diante de um cadáver, junto com a família, você fica parado olhando, silêncio. Pensando, olhando, admirado. Às vezes nos deparamos com ruínas naturais, tragédias, terremotos. E diante de tanta calamidade a gente fica em silêncio.
espantado, boquiaberto. Era assim que o povo ficaria. Tamanha tragédia que estava para assolar o reino do norte, Israel, nação rebelde contra Deus. Mas por quê? Qual era o pecado, irmãos, de Israel? Do versículo 4 ao 10, o profeta nos mostra isso. O profeta vai dizer: o povo não respeita as festas do Senhor. Aquela nação que era uma nação religiosa, formada por Deus, ensinada desde o princípio o caminho do Senhor. Deus deu àquele povo festas, deu àquele povo um templo para que eles se reunissem para adorar. O próprio templo, irmãos, a própria localização da cidade, em cima do Monte Sião, tudo isso era evidência de que Deus é quem reinava sobre eles. O local da cidade escolhido por Deus, o templo do Senhor, com todas as medidas dadas pelo próprio Deus, tudo que seria usado dentro do templo, foi Deus quem havia dito que o que precisava, o que deveria ser usado. A liturgia do culto, a maneira como era apresentado a adoração, tudo isso foi Deus quem deu para Israel. Deus disse como seria tudo. Então Israel era um povo religioso. Era uma nação de fato que foi ensinada a adorar a Deus. Mas agora estavam rebeldes contra o Senhor. Agora adoravam ídolos. Não respeitavam as festas tradicionais que Deus havia dito para serem comemoradas. Quando o sabá chegava, o dia do descanso, sabe qual era o sentimento deles? De tristeza. Tristeza com o dia do Senhor, porque nesse dia, pela lei, eles eram obrigados a adorar a Deus, a parar de trabalhar. E se entristeciam com isso. Tinham uma ganância em si para adquirir riquezas, e de maneira fraudulenta. O nosso texto diz, olhem por favor: ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado e destruí os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova, para vendermos os cereais? E o sábado, para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganosas. Então o primeiro ponto era, eles não respeitavam o dia do Senhor, odiavam o dia do Senhor. O segundo era, o desejo deles era enganar, fazer um comércio fraudulento. Eles diziam: quando passará essas festas, esses dias, para que a gente possa voltar a trabalhar, mas trabalhar de maneira desonesta, a enganar o pobre, a proceder com balanças fraudulentas. Irmãos, a balança naqueles dias era a maior fortaleza do comércio. Tudo era pesado. Então eles pesavam, os pesos que eles usavam. Não sei se os irmãos conhecem essas balanças, que elas usam um pezinho ainda, não são digitais, mas usam um pezinho. Você coloca um pezinho do lado e o que vai ser pesado do outro. O peso que eles utilizavam não era de fato o peso apresentado ali. 1 quilo, para nós, por exemplo, não era de fato 1 quilo que pesava. Então eles procediam com balança fraudulenta, enganando o povo. O trigo que eles vendiam, Amós diz que era o refúgio, era o pior do trigo. Trigo com palha. Era o arroz de terceira qualidade, como de primeira. Para os pobres eles agiam assim. E por causa disso, irmãos, vendo um povo proceder sempre assim, Deus não vai fazer nada. Será que Deus, diante de tanta miséria, de tanto pecado, vai ficar parado? Não vai punir uma nação dessa? Não faria justiça o juiz de toda a terra?
Não puniria Deus o seu próprio povo muito mais do que os de fora, já que eles estão agindo de maneira terrível e conhecem ainda a lei de Deus, pois os oráculos do Senhor foram dados a eles, os profetas de Deus foram levados até eles. Não puniria mais o Senhor pessoas assim, que conhecem a sua palavra, que têm intimidade com a lei do Senhor, que têm a revelação nas suas mãos? Não puniria muito mais Deus pessoas assim do que pessoas que nunca leram a Bíblia? Que nunca alguém chegou até elas para falar de Deus? Puniria, irmãos. A Bíblia diz que sim, Deus pune mais quem conhece mais, quem tem mais oportunidades. Deus em Cristo se volta para a cidade de Cafarnaum e diz: ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Betsaida, porque se em Sodoma e Gomorra, duas cidades conhecidíssimas nossa pelo terrível pecado que elas viviam, homossexualidade, prostituição, e Deus diz: se em Sodoma e Gomorra tivesse sido feito o que foi feito aqui, eles teriam se arrependido profundamente, com um pano de saco, cinza sobre a cabeça, eles teriam se arrependido e crido. Por isso, haverá maior rigor na punição de vocês, Cafarnaum e Betsaida. Haverá mais rigor para vocês do que para Sodoma e Gomorra. Aqueles homossexuais que serão punidos, sodomitas, serão punidos menos do que aquelas pessoas que viram o Redentor nas ruas, curando e fazendo sinais e prodígios e falando ao povo: arrependa-se, venha a mim, vinde a mim. Serão mais punidos, tiveram mais oportunidade. E nós, irmãos, que temos a Bíblia nas nossas mãos, que domingo após domingo estamos na igreja ouvindo a palavra do Senhor, recebendo a direção de Deus, o caminho que temos que seguir, as práticas imundas que temos de abandonar, de deixar, recebendo ricos conselhos de Deus. Se procedermos ainda do contrário que diz a Bíblia, não seremos mais punidos do que eles? Ninguém está lá falando como nós ouvimos a palavra de Deus. Ninguém chega para as pessoas que estão fora da igreja sem Cristo com tanta frequência como vocês ouvem o Evangelho. Portanto, Deus cobrará sim do seu povo. Seu povo não é impune, não passa impune. E aí Deus, no verso 8 diz: por causa disto, destes grandes pecados, não estremecerá a terra. Eu recebi um e-mail, e nesse e-mail estava escrito assim, título do e-mail: às vezes penso que os muçulmanos são mais cristãos do que os cristãos. Eu achei interessante, eu vou olhar esse e-mail, abri. E aí uma palavra de um muçulmano, de um chefe tribal. E ele tinha dito assim: Deus está enviando terremotos sobre a terra, tsunamis sobre a terra. Deus, Alá para eles. Deus está enviando as doenças, a peste sobre a terra, porque as mulheres se vestem de modo sexualmente explícito para as pessoas, provocam o pecado nos homens, porque a mulher adultera, porque o homem adultera. E aí embaixo tinha um comentário pejorativo das palavras dele, está achando ele de radical, de coisas assim. Você é um louco, olha, não tem nada a ver.
Deus está dizendo que vai mandar um terremoto para acabar com Israel, porque o povo não negocia honestamente. Deus está dizendo que vai mandar um terremoto para acabar com aquela nação, porque o povo não guarda o dia do Senhor e nem o culto, as festas. Porque o povo oprime o pobre. Verso 8. Por causa disto, é por isso, não estremecerá a terra, e não se enlutará todo aquele que habita nela. Certamente levantar-se-á toda como o Nilo, e será agitada e abaixada como o rio do Egito. Para encerrar, irmãos, é necessário que a gente explique essa passagem. O rio Nilo, nós sabemos que é o maior rio do mundo em extensão, não em volume de água. E o rio Nilo é a maior fonte de riqueza, principalmente nesse tempo aqui, nesse período. A maior fonte de riqueza da África e da região. E o rio Nilo sempre foi conhecido pelas suas grandes enchentes. As terras próximas ao rio Nilo são chamadas de crescente fértil. Então, se você olhar um mapa bíblico, por exemplo, você vai ver o desenho do rio Nilo no Egito, e lá do outro lado, os rios Tigre e Eufrates, um do lado do outro, passando assim do lado do outro. Toda essa região que vem acompanhando os rios, até chegar no rio Nilo e desce no Egito, você vai ver que ela, na Bíblia, ou nos mapas bíblicos, ela vai estar verdinha ao redor. Significa que aquela terra é fértil. Tudo dá. Boa para se colher, para se plantar. Então, o profeta faz uma menção das alagações do rio Nilo, dizendo a terra vai subir do mesmo jeito que das cheias do rio Nilo, onde ele sobe e transborda nas margens. E quando ele transbordava, ele saía arrastando terra e muita outra coisa, de forma que aquelas áreas onde ele alagava ficavam férteis, porque o rio enchia e trazia muita coisa, servia de adubo, fertilizava a terra. Depois a água rapidamente baixava. Enchia e depois baixava. Deus está dizendo: enviarei um terremoto sobre Israel. Do mesmo jeito que o Nilo sobe e desce, a terra vai subir e descer, subir e descer. Um terremoto. No capítulo 1 de Amós ainda, o profeta diz palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, 2 anos antes do terremoto. 2 anos antes do terremoto. Que terremoto? Este que Deus mandou para punir Israel. Sacudir a terra para punir Israel. Irmãos, Deus age tão severamente com o seu próprio povo, assim como ele age com os demais. Justiça, retidão, imparcialidade, Deus age assim. A única diferença, ouçam bem, a única diferença é que quando a mão do Senhor se volta contra as pessoas que não lhe conhecem, geralmente a mão do Senhor vem como julgamento e como castigo, punição. E quando a mão do Senhor se volta sobre o seu povo, esta punição é uma forma de disciplina para que o povo volte para Deus.
Mas Deus age duramente conosco, como Ele age com os demais. Duramente. Conosco, podemos ver até nisso a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Com os demais, podemos ver a justiça inteira de Deus na punição do pecado. Que o Senhor, irmãos, Deus de toda graça, toda justiça, nos faça sempre estar voltados para a sua palavra, para o seu ensino, obedientes a Ele, tementes a Ele, abandonando todo o nosso pecado, todo o nosso desvio e adorando o Senhor como Ele ensina, como Ele requer, vivendo uma vida de santidade realmente para Deus, vivendo uma vida cujo teor dela, o objetivo dela é a glória de Deus em tudo que fazemos, em tudo que falamos, em tudo que pensamos. Que Deus seja glorificado sobre a terra. Amém. Fiquemos de pé, irmãos. Nosso Deus e nosso Pai, nós sabemos, Senhor Deus, a Tua grandeza, a justiça que procede de Ti, Senhor. Nós sabemos, Pai Celestial, que o Senhor também é cheio de graça, de misericórdia. Tudo isso, Senhor Deus, faz parte do Teu ser. A justiça, a ira, assim como o amor, a bênção, a misericórdia. Ó Deus, trabalhe em nossos corações, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a vivermos de forma que o Teu nome seja glorificado, Pai. Nos dá, Senhor Deus, o entendimento que nós precisamos. Nos mostra, Senhor, o caminho que devemos andar, trilhar. Nos faz ver, Senhor, o pecado que vivemos. Nos faz ver as coisas erradas, Senhor Deus, que falamos, que cometemos. Para que a mão do Senhor não venha sobre nós para nos punir, disciplinando, Senhor Deus. Antes, Pai Santo, nos dá o livramento, Senhor. Nos dá força para resistirmos na hora da tentação, Senhor Deus. Molda, Pai querido, nosso coração, o coração do Teu povo, para que sejamos sempre fiéis ao Senhor e à Sua lei e à Sua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.